Vai começar o podcast do Brazilian Times. E estamos começando mais um programa Mulheres no Comando, podcast direto aqui dos estúdios do Brazilian Times, em Boston, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos uma convidada que é loiríssima, gente, maravilhosa. Ela é mamãe, esposa, empreendedora. E ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela aqui na América, sobre o business, sobre empreendedorismo feminino, enfim. Viviane Rodrigues, Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço grandemente a oportunidade de conhecer você pessoalmente, conhecer o estúdio. Prazer, uma honra poder estar aqui. É uma honra pra gente também ter você aqui com a gente. Vivi, vamos começar. Vamos. Como diz assim, bem redundantemente, do início. Me fala um pouquinho assim sobre você, quando que você veio para os Estados Unidos, de onde você é no Brasil, como que foi essa coisa assim, vou para os Estados Unidos. Ok. Sou mineirinha, nascida em Governador Valadares. Olha. Cresci em São Paulo, meus pais empreendedores, desde que eu entendo por gente, foram para São Paulo, né, empreenderem lá. Quando eu tinha 10 anos, foi quando meu pai veio para cá, em 1988. Uau! Meu pai migrou aqui para os Estados Unidos, já tínhamos parentes aqui. E nós fomos para Valadares, próximo à família dele. E ficamos no Brasil 8 anos, aguardando os documentos para que então nós pudéssemos vir, retornar. Toda a família, morar aqui junto com o meu pai. Olha que bacana, aí vocês já chegaram. Chegamos em 97, há 24 anos atrás. Uau. Em abril completou 24 anos. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. É muito tempo. Eu tava falando, gente do Passou céu. muito rápido. E você tem filhos? Sim, eu cheguei grávida, né? Era mãe solteira. É o half and half, ele é meio brasileiro, meio americano. Ela nasceu Foi aqui. feito lá e nasceu aqui. Nasceu aqui. E graças a Deus, né, pude recomeçar minha vida aqui com ela. Não pude estudar, então tive que trabalhar, aprender a trabalhar, né? E empreender. Tenho dois grandes exemplos. Com 24 anos. Com 20, eu tinha 19 anos. 19 quando você chegou aqui, 24 anos é de América, Isso. Uau! Eu cheguei com 19 Baby. anos. Minha filha nasceu. Eu E você completei já 20 anos logo depois. Com ela tinha 27 dias, eu comecei a trabalhar. Fui para uma empresa em Framingham, americana, de limpeza. Perguntei meu tio, o que eu posso fazer aqui para ganhar dinheiro? Não falo inglês, né? Eu preciso trabalhar, preciso né? Tem uma criança. Então, fui para uma empresa americana de limpeza lá em Framingham, aprender a trabalhar. Uau. Toda a minha família, meus tios, meu pai, que já estava aqui há anos, trabalhavam sempre na área de construção. Então, eu comecei a limpar a casa de pós-construção. Uau! E 1 ano e meio depois, né, tive o prazer, o privilégio de casar com o Evandro. 21 anos de casado, temos 3 filhos. Uau, né, 3 filhos. O Evandro Júnior, 19 anos, Lucas tem 15. 19? Mas ele tem... Só como você tem um filho quase da sua idade. Olha pra você, a Letícia, mulher. que nasceu aqui, tem 23, né? Hoje é casada, tem uma filhinha, já sou vovó. Minha netinha tem 9 meses. Sim. Netinha, oh, Netinha, meu Deus. coisa mais Netinha, linda, Estela. Oh, meu Deus. O Lucas tem 15 anos, o Jonathan, 8 anos. Então, há muitos anos aqui, a gente na área de construção, área de limpeza, mas tentamos outros negócios também, já tivemos pizzaria aqui em Boston, né, em 2009. Inclusive, na época era o prefeito Menino, né, que foi na pizzaria inaugurar. Então, empreendemos já de várias formas aqui também no país. E me conta assim, por exemplo, hoje você está no business novamente de limpeza, né? Você, lá no início você começou com a limpeza, trabalhando para as pessoas, hoje você tem o seu próprio business. Isso. E como que foi esse retorno para essa área? Qual é o seu diferencial? Como que você trata o seu business? Fala um pouquinho sobre você como empreendedora, assim, como mulher empreendedora, como que você vê as coisas estão, né, as ferramentas que você tem nas suas mãos, assim, para trabalhar. Então, Juliana, uma coisa que é muito importante para nós, brasileiros, que saímos do Brasil, só de a gente sair do Brasil e migrar para esse país aqui, você já é uma pessoa empreendedora. É verdade. Você já está empreendendo. A gente está na terra do empreendedorismo também. Já estamos aqui para isso. Então, agora você se vê como que você é, quem eu sou. Quando você conecta com o seu propósito, com o seu destino, você consegue fazer as coisas acontecerem, você ter resultado daquele que você está fazendo. Sim. Então, há 1 ano e meio atrás, nós resolvemos abrir a empresa de limpeza novamente. E em menos de 1 ano e meio, hoje são 8 meninas, 3 carros, vários clientes. Estamos crescendo por quê? Porque eu resolvi ter isso como um propósito de vida. Eu adquiri experiência no longo dos anos aqui, com as ferramentas que eu aprendi a trabalhar desde o início nas casas de construção. Então, eu utilizo essas ferramentas, esse método, para agilizar o nosso trabalho.
Então a gente pode entregar um trabalho de excelência e aqui, Juliana, a gente ganha por caso. Sim. Então quanto mais caso você limpar, Melhor. mais você ganha. É verdade. Então as mulheres que estão aqui hoje têm uma oportunidade única. Saíram do Brasil. Sim. Olha, como que você se vê? Você se vê como uma faxineira? Você se vê como uma manicure? Como que você se vê? Eu vejo você e me vejo como empreendedoras. Sim. Somos empreendedoras. Temos oportunidade de empreender aqui nesse país. Independente do tamanho, né, Independente. do seu business, onde você se encontra hoje, você já Isso. deu o primeiro passo. Então, Exatamente. você tem que olhar para o dia de amanhã, não ficar parada, né? Isso. E profissionalizar. É uma empresa que você tem. E foi o que você fez no seu business. Exatamente. Você foi criando o seu método próprio. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Você também mostra um pouco disso nas suas redes sociais. Mostra. Então, porque todos nós temos talentos, temos habilidades, todas nós. E tem pessoas que a gente acostuma desde criancinha, a receita da mamãe, a receita da vovó, a gente vai levar com a gente, né? Uhum. Mas não, um dia nós vamos sair daqui, Juliana, nós vamos embora. E o que a gente está deixando de legado? O que você mudou na vida das pessoas, ajudou as pessoas a mudarem de vida? Então, hoje, o seu talento, a sua habilidade, faz com que as pessoas tenham motivação de mudar de vida também. Elas podem empreender. Se eu posso, você Sim. pode, elas também podem. Então, Sim. é elas entenderem que o que elas têm na mão hoje já é um talento, habilidade. Então, agora elas vão olhar para elas como empreendedoras, vão ver como que elas podem colocar em prática isso Sim. em excelência. E isso é uma lei da atração. Tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Exato. Tudo aquilo que você faz, se você fica pensando em coisas negativas, você vai colher coisas negativas. Então, eu não penso, por exemplo, um detalhezinho de coisa que eu faço para cliente, eu faço porque eu sei que ela vai ficar feliz. Você vai colher frutos daquilo. Isso, ela vai ficar tão feliz com aquele lacinho que eu estou fazendo ali no papel higiênico, que ela vai falar para a vizinha dela, daquele lacinho, Sim. que eu não gastei nem um minuto para fazer. Tem gente que acha que às vezes é perda de tempo, que não vai fazer Isso. diferença. Tem pessoas que pensam assim, não, mas eu vou perder meu tempo fazendo isso, e daqui a pouco elas me mandam embora. Mas eu não estou pensando isso, eu estou pensando o quê? O que eu estou atraindo para mim? Que você quer permanecer, Eu estou fidelizar o agradando cliente. ela vai ficar tão feliz que vai falar com as vizinhas, com as amigas, e logo, logo vem outros clientes através dela. Sim. Então, é a mesma coisa quem é manicure, é a mesma coisa quem faz o eyelashes, quem faz Sim. os cílios. Fazer Se com excelência. Exatamente. Se você fizer o seu talento, a sua habilidade com excelência, você vai ter frutos. Agora, pensando nisso, como você lida com as críticas, tipo, de um cliente, por exemplo? Porque, igual você está falando, né? Nem todo mundo sabe receber críticas, né? Sim. Às vezes a pessoa reclama. Eu sei que também tem muitos americanos que querem tudo exatamente no mesmo lugar. Às vezes, assim, milímetros de distância, fala que você não colocou no lugar. Ou querem reclamar de alguma situação. Como que você lida com algum caso? Vamos supor, o cliente reclamou. O que você faz, assim? Primeira coisa, Juliana, é você entender que eu estou aqui para prestar um serviço. Então, não é nada pessoal. Não é contra mim. É a respeito do serviço que eu prestei. Algo que ela então, quer eu não levo que nada faça... para pessoal. Foi, dobrei, por exemplo, tem clientes que não querem que a gente mexa no papel higiênico, não quer que a gente dobre a toalha. Não é pessoal, é algo que ela não quer, então eu vou respeitar. Sim. Porque a minha função, o meu objetivo é que ela fique satisfeita com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Então, eu não levo nada pessoal. E assim, o seu business está crescendo, você já está com 3 equipes, igual você falou. Aí, por exemplo, você tem o seu método, a forma que você trabalha, você treina as meninas. Sim. E quando você começou lá atrás, você não pensou nisso tudo? Ou você já pensou nisso tudo, sempre olhou assim como... É justamente isso, que igual eu que estou aqui há 24 anos, tem milhares de brasileiras aqui também há 24 anos, ou até um pouco menos, estão aqui há muitos anos, há muito tempo. E elas continuam com os mesmos clientes, as mesmas casas. Não sai do 7 lugar. anos, 8 anos, 10 anos. Isso tem alguma coisa de errado. Porque se você não está frutificando, não está multiplicando, nós somos feitos para multiplicar. Sim, É a nossa essência. é verdade. Então, se você não está multiplicando alguma coisa, você está fazendo errado. E onde que é esse errado? É aqui, ó. É aqui dentro. Por que eu vou centralizar tudo em mim? Não sou eu. Daqui a pouco eu estou indo embora. Eu falo assim... A gente está aqui de passagem. A gente está aqui de passagem. Então, a gente vai deixar... Eu estou ensinando as pessoas aquilo que... Eu não quero que elas passem. Eu quero que hoje, todo mundo que encontrar comigo, que me conhecer, não precisa passar o que eu passei. Sim, Não precisa ter as experiências más que eu tive. sim. Não precisam. Elas podem aprender com o nosso exemplo, Juliana. Exato. E elas podem fazer algo muito melhor que nós. Nós vamos estar aqui
Aplaudindo. E é tão bacana, né, quando a gente vê alguém que a gente ensinou alguma coisa conquistando. Sim. Porque a gente fica assim, poxa, que bacana, né? A pessoa tá conquistando, tá crescendo. E dentro disso, aqui, infelizmente, você sabe, aqui na América, isso daqui há muitos anos, para quem tá no Brasil, muitas vezes no meio da comunidade brasileira existe uma certa competição, digamos assim. Por você mostrar certas coisas do seu trabalho, dicas, ensinar, você sofre algum tipo de retaliação? Você acha que você recebe críticas de outras donas, né, de business, de limpeza e tudo, por conta de você mostrar, ensinar como fazer? Então, no início, elas ficaram um pouco assim, né? Você está mostrando, você está falando seu segredo, né? E agora, com o resultado, elas estão vendo que elas estão aprendendo. Eu não sou concorrente, nós não estamos concorrendo. Se nós unirmos a nossa comunidade, vamos ter uma rede de mulheres profissionais, de donas empoderadas, empreendedoras, uma ajudando a outra. Aquilo que eu sei que é bom, que vai facilitar seu trabalho, eu vou te ensinar. E você vai ter o resultado. Eu vou ficar feliz com o seu resultado, porque o meu eu já tenho. Então, eu não estou competindo com elas. Mas no início, algumas criticaram, tipo assim, você está mostrando, contando? Estou compartilhando com todos, estou multiplicando os meus talentos. E estou muito feliz com o feedback delas, porque vários começaram a mandar mensagem, né? Nossa, onde que eu comprei essa ferramenta? Como que eu uso essa ferramenta? Gente, aí começaram a usar, viram o resultado, né? E hoje estão agradecendo. Olha, porque está facilitando uma corrente do bem, delas. né? Exatamente. Então, não sou concorrente. Eu estou aqui para ajudá-las a entender quem elas são, ativar o propósito de vida delas, olhar para elas como mulheres empreendedoras, que têm oportunidade de empreender aqui na América. São empresárias aqui. Elas podem, por exemplo, hoje eu não tenho condição de estar em todas as casas. Sim. Mas as meninas repetem exatamente o mesmo método, tudo igual. Então, já estão lá me representando. Sim. E é isso que você precisa fazer, que elas precisam fazer. Porque elas têm que aprender que elas são empreendedoras, então elas vão gerenciar isso que elas têm hoje. Elas têm habilidade, elas têm clientes. Então, se elas fizerem algo extra para esse cliente hoje, esse cliente vai ficar feliz. Sim. E vai falar delas para o vizinho, para a amiga. Então, o business dela vai crescer. Ela não vai ficar com aquela mesmice, os mesmos clientes 5, 7, 8 anos. É verdade. Igual você comentou, né? Que tem pessoas que não frutificam, não crescem, não desenvolvem o business, né? Exato. E dentro disso tudo, por exemplo, as meninas que estão com você hoje, o trato, né, de vocês assim no dia a dia, de equipe, o que você acredita que, por exemplo, uma mulher que quer gerenciar o seu próprio business, o que ela tem que fazer também dentro da sua equipe? O que você diria melhor para as mulheres que estão começando, querem empreender, mas num geral, tanto com a questão do business quanto a questão de equipe, tudo? O que você diria? Elas entenderem que elas não são o centro mais. Eu não sou o centro. Nós temos um negócio, é uma empresa. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou olhar o exemplo dos maiores empreendedores, dos maiores empresários. Como que eles lidam com os funcionários? Como que eles lidam com os colaboradores deles? É como uma equipe. Todo mundo que trabalha dividindo com meta, um bater meta do outro, a empresa não cresce, a empresa fica limitada. É verdade. Então, quando você cria essa atmosfera de um trabalho de equipe, um incentivando o outro, porque, por exemplo, tem clientes que não são de elogiar o nosso trabalho. Algumas sim, mas algumas não. Então, o que nós fazemos? Nós mesmos apoiamos uma outra, nós mesmos elogiamos o trabalho uma da outra. Então, isso é um trabalho de equipe. Isso quem cria somos nós, Juliana. Nós criamos essa atmosfera de equipe. De equipe. Trabalhamos juntas, nosso objetivo é um só, a satisfação dessa cliente. Então, nada que a cliente falar vai ser pessoal, vai ser contra você. É contra o serviço que você prestou. Sim. Então, ela entender, quando você divide isso, você entende que não é pessoal, você não vai ficar triste, você não vai levar isso para sua casa, você não vai ficar sem comer porque o cliente falou isso e isso de você. Não. Ele falou do serviço que você prestou, não de você, da sua pessoa. Sim. Você sabe quem você é. Qual o seu propósito de vida? Total. Como que você lida, né? A gente sempre tem problemas no dia a dia, na vida, enfim, no trabalho, independente de onde a gente trabalha. Como que você lida com os problemas, assim, que às vezes podem acontecer dentro da equipe,
com uma colaboradora que às vezes deixou de fazer algo, ou que não teve um comportamento adequado? Como que você lida com essas coisas como empreendedora? Porque a partir do momento que você vê o seu business como business, tem coisas que a gente, igual você não leva pro pessoal, você também não pode humanizar demais, né? Tipo, e ao mesmo tempo entender o lado. Como que você tem esse jogo de cintura com as outras mulheres? Um monte de mulher trabalhando junto também. Por exemplo, eu mostro para elas que eu não sou patroa. Porque se essas casas cancelaram, não tivermos nenhuma casa para trabalhar amanhã, eu não tenho como pagar o salário de ninguém, não tem salário, não somos patroas. Sim. Então, nós estamos trabalhando por um propósito, para a satisfação desse cliente. Então, esse cliente precisa ficar satisfeito. Se o meu trabalho não está sendo bem executado, se eu não estou fazendo com excelência, nós vamos perder esse cliente. Então, todas vão perder juntas. O business, né, não vai. Exatamente. Então, quando a gente tem essa mentalidade de equipe, estamos juntas, quando tem algum problema, eu já vou direto e converso. Geralmente está com algum problema em casa. É alguma coisa pessoal que está trazendo. Então, o que a gente conversa, ajuda, porque você precisa estar bem. Para você trabalhar, você precisa estar bem com a sua família, você precisa estar bem com seus filhos, você precisa estar bem com seus familiares. Tem coisa que as pessoas trazem, Juliana, até mesmo da infância. É verdade. Saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu delas. É verdade. Elas foram humilhadas, elas continuam vivendo aquela humilhação. E não só isso, elas começam a humilhar quem trabalha com elas hoje. Olha que triste. É verdade. São pessoas que são escravas dentro delas mesmas, da situação que elas viveram. E tudo, Juliana, a gente pode escolher. Eu vou escolher o que eu vou segurar, o que eu vou guardar do meu coração, da nossa experiência. Sim. Eu vou escolher guardar o que é bom ou o que é ruim. Então, em tudo. Isso é uma coisa que hoje a neurociência prova, que é a lei da atração. A própria neurociência prova isso. Que você atrai aquilo que você fica pensando. Você atrai. Então, a gratidão é o primeiro step para mim. Mesmo que as pessoas que passaram do meu passado, que me machucaram, que me feriram, tem alguma coisa que elas fizeram ao longo da caminhada que nós tivemos juntas, que eu posso ser grata. Então, eu vou lembrar daquela pessoa com aquela gratidão. E muitas pessoas, sabe por que elas não estão livres para prosperar? Porque elas têm essa gratidão com os próprios pais. É verdade. É verdade. Isso aí é um Sofreram fato. na infância, né? Tiveram privações. Elas continuam aqui num país que manda, num país que você tem oportunidade. Leite mel com os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos. Então, começa aqui dentro. Assim também acontece com a pessoa, né? Que às vezes acabou de chegar. Ela traz toda uma carga, né, de insucesso, às vezes, tipo assim, de se sentir assim, principalmente para começar a empreender e ver algo que ela tem em mãos como um business. Porque no Brasil, para você ser um empreendedor é muito difícil, né? A vida lá não é justa, os impostos que o empreendedor tem que pagar não são justos, é tudo muito difícil, tudo muito burocrático. A maioria das empresas que nascem todos os anos, elas vão à falência. Então, para você manter um business ativo e funcionando, é muito, muito difícil. Então, eu acho que as pessoas elas já vêm buscando oportunidades, mas ao mesmo tempo elas vêm com esse sentimento, carregadas de um certo medo, né, de empreender, de crescer, de ir à frente. O que você diria para as mulheres, assim, acabei de chegar ou tem um tempo que eu estou aqui, eu quero começar o meu business, mas às vezes eu nem vejo aquilo como um business. Já até me falaram que sim, eu posso fazer um negócio disso, mas eu não me sinto capaz, eu não me sinto assim, uau, como que eu vou fazer disso um business, né? Porque, por exemplo, as áreas que você citou, né? Tipo, as mulheres na área de... eu sou manicure, eu vou fazer limpeza e tudo. No Brasil, se a gente fala que a pessoa faz limpeza, ela é faxineira, né? Não vê como algo que ela pode crescer e ter uma empresa comercial, né? Tipo, registrada e tudo, sabe? Que vai emitir notas fiscais, invoice, tipo, para os clientes, né? E aí a pessoa vem e acho que ela tem a mesma mentalidade. Muitas vêm... Tem a formação delas no Brasil, aí se sentem envergonhadas. Você vê muito disso tudo? Como que você... Infelizmente, sim. E por causa disso, elas acabam sofrendo, né? Porque elas estão carregando essa bagagem toda que elas têm. É verdade. Que deveria deixar isso. Passou, né? Agora, daqui para frente, o que eu vou fazer daqui para frente? As más experiências, vou segurar só o que é bom, vou guardar no meu coração só o que é bom, o que não é, tchau. Não vou pensar isso mais. Vou pensar que daqui para frente eu tenho a oportunidade de estar num país de primeiro mundo. Sim. Onde aqui todos são iguais. Não importa se eu tenho Totalmente. diploma, se eu não tenho diploma. Eu chego aqui... Você entra nos lugares e você vai ser atendida da mesma maneira. Exatamente. Lá no Brasil, as pessoas se arrumam toda para ir no shopping. Aqui a gente vai de chinelo. De pijama. De pijama. Então aqui é um país que te faz ver quem você é.
Você é igual a todo mundo. Nós somos iguais. Só que agora, como que você se vê? Eu como igual a todos. Então, se aquele brasileiro que está aqui há anos, chegou aqui, trabalhou, empreendeu e hoje tem sucesso, então eu também posso. Sim. Ela precisa ver isso, que ela também tem a mesma oportunidade que eu tive, que você teve, que os outros tiveram. Basta ela se ver assim. Então, eu vou fazer algo eu vou profissionalizar aquilo que é o meu talento, que é a minha habilidade. E faça o melhor. Faça com excelência. Que daqui a pouco você vai atrair excelentes resultados. Excelentes resultados. Isso é consequência. É verdade, é verdade. É aquilo que você falou, a lei da atração. É um efeito dominó do bem, uma corrente do bem. E a mesma coisa para o mal. Porque, por exemplo, pessoa... no Brasil, eu ouvia falar que as faxineiras eram maltratadas. Então, ela já chega aqui assim, nossa, aqui vou ser maltratada. Então, ela acaba traindo isso para ela. Sim. Então, você tem muitos anos de América. Você já passou por situações assim? Tipo, sim, no início, de ser maltratada? sim, claro. Situações ruins? Sim. Só que tudo isso serve como experiência pra gente. Pra gente nunca fazer com as pessoas aquilo que fizeram. Sim. Porque se eu não gostei, se não foi bom pra mim, não vai ser bom pra você. Exatamente. Então, a gente reter aquilo que é bom. Não foi bom ser tratado dessa forma. Isso é falta de respeito. Eu vou tratar você como eu quero ser tratada. Sim. Então, hoje, eu tenho alegria, tenho prazer de ensinar as meninas, principalmente as que chegam agora, que ninguém quer ensinar. Aí você lembra de você lá com 19 anos, exatamente, com um baby eu precisava pra cuidar. trabalhar, eu precisava sustentar minha filha, eu precisava recomeçar a minha vida aqui. Graças a Deus tinha o apoio do meu pai e da minha mãe, que são os meus 2 maiores exemplos de vida, né? Mas eu precisava começar. Então, eu tinha que começar com o quê? Com aquilo que eu poderia desenvolver. Era limpando casa, então vou fazer o meu melhor. Exatamente. E é isso que elas precisam. Você sabe fazer unha, você sabe fazer um eyelash, você sabe fazer... O que você sabe fazer? Sabe fazer Qual é o seu docinho? dom, né? Sabe fazer bolo? Faça o melhor. É E verdade. começa a divulgar, começa a multiplicar esse talento, essa habilidade, essa receita que você tem. Vai voltar para você. É verdade. A gente está num lugar que tem a maior comunidade de brasileiros, né? Então, assim, a pessoa não fala inglês e tudo, ela tem condições, né, de trabalhar primeiro entre os brasileiros, de fazer o networking deles, né? No caso da mulher, igual você falou, você faz docinho, você faz um bolo, fazer com excelência aquilo que você faz, divulgar entre os brasileiros e ir crescendo, né? Por exemplo, você, quando chegou lá com seu filhinho, né? Igual você falou, era o que eu tinha nas minhas mãos, era o que eu podia fazer. E você não pensava que você ia chegar aqui depois de 24 anos, a gente aqui está conversando sobre como foi a sua vida nesses últimos 24 anos, quais os aprendizados que você teve, que embora você não tenha ficado, né, só na área da limpeza, você teve outras oportunidades, você conheceu da América. E durante esse tempo aí, né, que você começou com a limpeza, depois mudou e foi para outras áreas e tudo. Me conta, assim, algo que você tenha passado, se você lembrar, né? Assim, que foi algo que você teve que superar, que foi muito difícil para você como imigrante, em outro país, em outra cultura. Algo assim que você se lembra, assim, que você poderia compartilhar, né, com outras mulheres. Eu acho que do início é quando a gente chega aqui que você sabe o potencial que você tem, você vê que determinada a mudar de vida, mas você não fala inglês. Então, o que eu fiz? Eu preciso falar, não posso ir para a escola, eu tenho que falar. Uhum. Então, eu comecei a escrever como que eu ia falar as coisas básicas. Eu vou limpar a casa, então eu vou saber como que eu falo toalha, como que eu falo papel toalha, como que eu falo papel higiênico, coisas básicas do que eu vou fazer. E então, eu acho que o maior desafio nosso quando a gente chega aqui... Estudar ali a gramática da sua área, do que você está aprendendo. Aprender aquilo que você vai conviver. Porque aprender inglês em tudo... É difícil no início, que a pessoa tem que ralar muito. Às vezes ela fala, eu tô tão cansada, eu não tenho tempo. Ainda mais quando é mãe, dona de casa. Tem toda uma outra situação para cuidar. Não é impossível, mas nem todo mundo consegue. Mas depende dela. Se ela quiser, ela vai conseguir. Sim. Porque quando eu comecei... Falei, não, eu preciso falar inglês. Eu tô aqui, eu preciso falar. Comecei a falar, aos pouquinhos, não tinha medo de falar, vergonha de falar, que é uma das coisas que mais impedem, né? Um adulto de falar. Por que as crianças chegam em 1 ano e estão falando inglês? Porque elas falam qualquer coisa. Elas não têm vergonha de errar. Brasileiro, por causa do orgulho, tem vergonha de errar. Por que as pessoas não prosperam aqui, Juliana? Por causa do orgulho. Saí do Brasil, no Brasil eu era isso, eu era aquilo, e agora aqui eu vou ser faxineira. Não olho assim. Eu não tenho esse orgulho. Orgulho não paga nossas contas. É verdade. É muito importante. Fica aí uma dica, né, para as pessoas não serem orgulhosas.
Me fala um pouquinho mais sobre sua rede social. Como que foi? Você falou que você tem o TikTok, você tem o Instagram. 4 meses que eu fiz o TikTok, comecei a fazer alguns vídeos. Eu falei, olha, eu vou ensinar essas mulheres que estão chegando, que as pessoas não têm paciência de ensiná-las. Eu vou mostrar para elas como que eu faço. Vou ensiná-las a ferramenta, os produtos. Porque, Juliana, cada casa, a gente ganha por casa aqui. Então, quanto mais casa a gente limpar, mais dinheiro nós vamos fazer, né? Então, eu criei esse método, as ferramentas e o produto para agilizar o nosso trabalho e a gente poder fazer mais casa. Sim. Então eu quero mostrar para essas mulheres que estão aí, que são empreendedoras, que elas podem utilizar a ferramenta correta, o produto correto, elas vão poder fazer mais casas, elas vão poder gerar emprego. Tem uma equipe que vai representá-la em qualquer lugar, todos os clientes vão repetir exatamente o mesmo método dela. E ela vai ter o resultado que ela precisa aqui nesse Tudo país. é questão de estudo, organização, né? Saber. Tipo, isso aí faz parte de empreender, né? Sim. De você cuidar de um business, porque você precisa sempre estar se atualizando, sempre pesquisando os melhores caminhos, né? Para poder desenvolver aquilo que você faz, para poder fazer com excelência, igual você, né, sempre falou aqui pra gente, desde o início da nossa conversa. Realmente, isso é muito, muito importante. Me conta, se você não falava inglês, né, no início, e você foi trabalhar na companhia americana. Você lembra de alguma gafe, assim, que você passou? Tipo, alguma situação que você falou, meu Deus do céu, que você foi difícil de se sair dela? Sim, foi quando eu precisava do papel toalha, né? Uhum. E eu por isso você falou do papel toalha. Isso, porque foi algo que me marcou mesmo. Aí ele falou assim, o construtor, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, ele me ensinou a limpar a casa de construção, porque tem diferença. O que ele precisava, né? Sim, então ele me ensinou, mesmo que eu não falava inglês, mas ele foi falando devagar. Como que foi assim? Ele foi ensinar e você não falava inglês? Ele mostrava como passar o vacuum. Então, tipo assim, você não pode simplesmente pegar o vacuum e passar de qualquer jeito, porque na casa de construção você vê a poeira onde você não passou, então você tem que passar tudo direitinho. Então tem todo um método mesmo, né? Uau. E aí ele foi me pedir para pegar o paper towel. Aí eu tô assim, tal. Aí eu lembrei que tal era toalha, porque eu memorizei o nome das coisas, né, que eu ia conviver ali. Fui lá, né, na minha bolsa, peguei uma toalha para ele. Ele, não. É o paper towel. Eu não entendia que era o papel toalha. Não a toalha. Não a toalha. Então hoje, Juliana, a gente, com o longo do tempo, por exemplo, as meninas todas têm uma bolsinha. Por quê? Já tranquei chave do carro dentro do carro, já tranquei chave dentro da casa e estava sem telefone. Então você precisa ter uma bolsinha que tem o teu telefone, que você vai guardar seus cheques, porque pode acontecer coisas. Então você vai estar sem telefone, sem chave. Quantas vezes ele foi me socorrer? Sim. Então são coisas que você precisa adaptar para ajudar você. Então tem muitas historinhas assim das clientes, né? Não quero que mexa na toalha. Don't touch the towel. Aí você falou para me mexer na toalha. Você ouve rapidamente? Oh my gosh. Mas aos pouquinhos uma coisa que eu acho interessante, impressionante. A americana tem muita paciência com a gente. Sim. Eles têm atenção. E às vezes a gente não tá nem tão bem assim naquela coisa. Você tá mesmo. É isso que eu acho lindo. Também. Esse país aqui é um país que apoia as pessoas, incentiva as pessoas a empreender. Aí se você tá lá limpando a casa, você não fala inglês direito, mas você fez, eles veem que você tá esforçando, eles vão lá e falar, great job, great job. Isso é o que, gente? É a psicologia positiva. Sim. É você apoiar essa pessoa vai ficar satisfeita, vai ficar feliz. Próxima vez que ela voltar, ela vai fazer melhor ainda. Total. Isso e é muito do americano, né? A criança já chega na escola, já são incentivados o tempo inteiro. O tempo todo. Montou um Lego desde pequenininho. Great job. É algo que eles já crescem lá e infelizmente a nossa cultura brasileira não era assim. Não. A gente achava que a crítica positiva te ajudava. Nunca ajudou. Exato. O brasileiro, ele tem muito essa coisa da crítica construtiva. Não, isso não existe. Toda crítica, ela é destrutiva. Ela destrói você, porque você tentou. Eu sei que você fez o seu máximo. Sim. Então, daquilo que você tentou... do seu business, né? Isso. Então, aquilo que você tentou, que você fez o seu máximo, tem algo ali que eu vou olhar, aquele bom que você fez. Aí, depois que eu falo assim, olha, parabéns, agora, próxima vez você pode fazer isso aqui desse jeito. Aí eu vou mostrar como que faz, sem ofender a pessoa. Exato. Mostrando para ela que ela tem um potencial muito grande de empreender aqui. Então, todas essas meninas que fazem parte da equipe, elas são empreendedoras. Sim. Elas não estão aqui para trabalhar comigo a vida toda. Não, elas são empreendedoras. Você tem consciência de que um dia elas podem ter o próprio elas business. Vão ter. Eu vou ajudá-las a ter.
Olha que legal, tá vendo? Elas vão ter. Isso é Porque muito todas bom. nós que saímos do Brasil, todas nós que estamos aqui, viemos para cá com um objetivo só. O que é, Juliana? Mudar de vida. Exato. Estamos aqui Oportunidades, crescimento. Exatamente. Algo que a gente não tinha, né? No caso, no Brasil. Nossa, e assim, eu fico vendo, né, o seu exemplo de empreendedorismo, né, de mulher ativa. Nesse tempo, hoje você tem essas 3 equipes, você tem esse business, mas você também é mãe de 3. De 4. De 4? Uma casada, Oh my gosh. né? Uma netinha de Ah, é 9 meses e verdade. 3 meninos. Pois é, como que você faz para poder fazer esse malabarismo aí? Pois é, graças a Deus tem um marido que ajuda muito, porque ontem, por exemplo, cheguei em casa às 9 horas da noite. Então tinha uma janta pronta. Nossa, isso é muito Então, bom. é algo que a gente vai eu tenho que gerenciar isso tudo, né? Minha casa, meus filhos, marido, casamento, minha mãe, meu pai, igreja. A gente consegue, Juliana. Eu acredito nisso, fortemente. Sim. E eu gosto muito de ver exemplos de outras mulheres crescendo, foco sempre, né, naquelas, olha, me espelho nessa mulher aqui, nossa, que bacana essa atitude ou esse crescimento dela, quero desenvolver algo assim também. Então, assim, é muito bom a gente focar e olhar para exemplos positivos, né, de pessoas que conquistaram, que têm uma caminhada já, né, e assim é com você também. Aproveitando de estar se aproximando aqui dos momentos finais, eu iria te perguntar o que você diria, tá? O que você tem de a mensagem para poder passar para as mulheres que são empreendedoras, ou as que ainda não, né? Tipo, mas que não se encontraram ainda, mas tô com um talento na mão. Tô aqui nos Estados Unidos, né, com a minha família, mas eu quero começar o meu business e já quero tratar o meu business como um business grande. Tipo, pensando que eu vou crescer e atingir uma meta lá na frente. O que você diria para essas pessoas, para incentivá-las, ou o que elas devem fazer? Dê alguma dica para essas mulheres? Principalmente, olhar no espelho e ver que ela é uma mulher linda. E que ela tem um potencial muito grande. Que ela precisa se ver dessa forma. E que agora que ela tem a habilidade, o talento que ela tem, ela vai poder multiplicar isso, servindo outras pessoas, ajudando outras pessoas, empreendendo, ajudando outras pessoas a empreenderem também. E ela vai poder gerenciar isso com carinho, sempre pensando, vou fazer o meu melhor, com excelência, porque daqui a pouco, essa cliente aqui satisfeita com o docinho que eu fiz, ela vai falar para amiga, vai falar para outra. Essa cliente aqui satisfeita com a unha que eu fiz, ela vai ficar feliz, ela vai falar para amiga, vai falar para outra. Então, daqui a pouco, ela precisa profissionalizar. É limpando casa? Então, uniformiza, coloca uniforme. Faça algo padrão e já veja você lá na frente daqui a 6 meses. Como que eu vou estar daqui a 6 meses? Como eu vou estar daqui a 1 ano? Eu preciso comprar um carro, adesivar o meu carro. Uhum. Vai no contador, pede auxílio para poder pagar os impostos direitinho. Exatamente. Hoje, gente, as pessoas têm tudo aí, olha, tantos brasileiros que já estão aqui, que são contadores. É verdade. Que podem ajudar, que vão ajudar. Então, busque ajuda. Né? Procura uma pessoa que está aqui. Tem uma gama de profissionais aí que falam português, são brasileiros, que podem estar ajudando, que estão na comunidade. Mas ela precisa querer, né? Eu vou fazer isso aqui, algo, vou mudar de vida. Você já está aqui, então vamos mudar de vida. É verdade. Olha, infelizmente, a gente tinha muitas coisas que a gente ainda pode conversar. Quem sabe um segundo round, né, para a gente poder falar mais sobre outros assuntos, entrar em outras áreas, que não só o empreendedorismo. Mas foi um prazer ter você aqui com a gente, foi um prazer ter esse bate-papo com você, te conhecer. As pessoas que quiserem te seguir, para poder, às vezes quer dicas ou quer conhecer o seu trabalho nas redes sociais, onde que a pessoa te encontra? Então, no Instagram é Viviane USA, underline, e no TikTok também, Viviane USA. Underline. Não, sem o underline no TikTok. Viviane USA. Ó, gente, segue a Vivi lá, ela mostra o dia a dia, você mostra alguns segredos, né? Todos os segredos. Olha que legal. Então você que trabalha na área, ou você também mulher, porque a gente aqui nos Estados Unidos é muito raro a mulher ter uma house cleaner para poder cuidar da casa. No Brasil é um privilégio
de uma parte maior, né, das pessoas, mas aqui a gente nem sempre, né, no meio da comunidade brasileira, a gente tem condições de ter um profissional para poder ir cuidar da nossa casa e deixar tudo lindo, cheirosinho, e ela dá muitas dicas lá, então vamos seguir para poder a gente saber aí, né? Uma coisa, Ju, que as pessoas sempre falam, eu não tenho experiência. Você mora em um apartamento, tem cozinha, tem banheiro. Então começa a praticar. Aí, ó, vê as dicas da Vivi Começa e pratica as dicas da Vivi na sua própria casa. Aí a próxima vez que alguém falar, mas você não tem experiência, fala, tenho sim. Tenho prática. Gente, olha, então estamos realmente acabando o nosso podcast, infelizmente. Eu amo receber mulheres aqui com histórias, né, lindas, histórias de superação, de crescimento. E é isso. Eu quero agradecer você que acompanhou a nossa live, você que vai ver também depois. E a gente fica por aqui, diretamente de Boston, Massachusetts. Obrigada, Vivi. Foi um prazer.